Agora sim, deu tudo certo, estamos já transmitindo ao vivo. Estou esperando aparecer aqui a minha querida Carolina Pinheiro, que é a nossa convidada especial de hoje. Um momento. Ok. Vamos lá, o pessoal ainda não está entrando no StreamYard, a Carol acabou de entrar. Muito bem. E o pessoal do Instagram já está voltando. Agradeço de coração aí a paciência, tá? A gente estava acertando aqui, porque eu estou num lugar, a Carolina Pinheiro está em outro lugar, e nós tivemos aí uma queda que derrubou a nossa reunião. Então, estamos já com tudo organizado, esperando o pessoal entrar aqui aos poucos. Está entrando também o pessoal do StreamYard. Ok. Bom, hoje o tema... Olha, começamos a entrar aqui. A Ângela Maria Pedroso está falando de Cotia. Um abraço, mestra querida. Muito obrigada, meu bem. Um like para você, te agradeço de coração. Bem-vindos todos vocês a essa collab, a essa live em conjunto com uma psicóloga especialicíssima em crianças. Ela é Carolina Pinheiro, minha filha caçula. Com muito orgulho, eu trago ela hoje para falar para vocês sobre a criança interior, o tanto que a gente mistura a criança interior da gente com os filhos da gente, né? E acaba fazendo para essa criança, que são os nossos filhos, aquilo que a gente queria que alguém tivesse feito para a gente. Mas é isso aí, vou chamar para começar essa live rapidinho. Ainda não. Eu vou pedir para a Carol aqui entrar, vou pôr aqui adicionar a Carol à transmissão. Olá, Carol, nós estamos querendo... Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Carol, agora eu vou te convidar para entrar no Instagram, porque o pessoal do Instagram está aqui te esperando. Tá, estou abrindo aqui também, que o meu celular também está me dando um baile hoje. Oh, beleza, isso aí, a gente tem que fazer triângulo da realização nessas horas, né? Triângulo dramático não ajuda em nada. Então, vamos lá. Ângela, um beijo, querida, viu? Já cumprimentei você. A Tânia Alcântara está aqui com a gente. Ó, pessoal, fala de onde vocês estão falando. Isso, para mim, é de extrema importância, saber qual é a abrangência, né, dessa live. E é lógico, eu peço like para quem realmente... Espera aí. Um minutinho. Deixa eu achar aqui onde estão os recadinhos. Tá, pode aumentar um pouquinho. Ok, obrigada. Pronto, estou esperando aqui o convite para aceitar a Carol, ainda não chegou. Conseguiu aí, Carol? Então, vamos lá. Boa tarde, a Tânia está dizendo. Hoje a aula será maravilhosa. Já deixem o seu like aí, ó. Eu quero realmente que vocês, se acharem que essa live é uma live que vai valer a pena, outras pessoas da sua família, do teu meio, seus amigos, assistirem dicas importantes de como ser mãe, né? Do quanto que é importante a gente não misturar aí a criança da gente com os filhos da gente. E passe esse link para as outras pessoas, porque essa live será reprisada hoje às 20 horas, tá? Então, aproveita, deixa o like, pega o link que você recebeu, o post, e encaminha para outras pessoas. E eu, é lógico, agradeço desde lá. A Poli está aqui, ó, promete ser uma live maravilhosa. Estela Oliveira, de Bombinhas, Santa Catarina, olha que beleza. Daqui a pouco começa a entrar o pessoal de Portugal, de fora do Brasil, né? Afinal de contas, eu já disse para vocês que essa live ela está passando para as 4 da tarde para poder atingir também o público europeu. Carol, ainda não recebi a sua solicitação. Você mandou já? A gente mandou várias vezes já, não sei o que está acontecendo, que você não está recebendo. Vamos ver se é isso daqui, ó. Carol, aceitar, achei. Muito bom. Entrar ao vivo com Carolina Pinheiro. Deu certo? Vamos lá, eu cliquei aqui, entrar ao vivo com Carolina Pinheiro. Estou esperando você aparecer aqui. Agora sim. Muito bom. A Ellen dizendo que está lavando louça enquanto assiste a gente. Olha que delícia, hein? Muito bom. Você está tendo eco aí, gente? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo com eco?
Carol, melhora a tua câmera, você está fora do centro da câmera, chega mais perto. E está com muito teto lá em cima. Vamos melhorar aí para o pessoal ter uma imagem boa. Valéria entrando aqui com a gente, a Metal. A Daia está com a gente. Um beijo para você, Daia. Cláudia Fernandes, lá de Miami, que delícia. Ó, Fernando, a Cláudia de Miami está falando que está com eco. Como é que a gente corrige o eco? Você está com um microfone aí, Carol? Estou com o microfone, só que eu estou com a entrada da saída de som desligada. Entrada da saída de Aqui som. está sem eco para gente. No Instagram, que está dando eco para o pessoal que está assistindo. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui no Instagram me dar um alô aí, se está tendo eco para vocês ou não, ou se é só para uma ou outra pessoa, tá? Ó, a Zélia está com a gente. Boa noite, Luísa. A Estela está aqui. Boa tarde a todos, né? Muito eco, dizendo aqui a Darilane. A Poliana Dias Rodrigues entrou agora. Temos muita gente já esperando, hein? Vamos ver o que podemos fazer aqui. Estamos tirando um som aqui para ver se melhora. Carol, fala alguma coisa. Olá, como está agora? Melhorou? Não dá para ouvir a Carol falar. Não está me ouvindo? Carol, fala alguma coisa? Está me ouvindo agora? Não estão me ouvindo. Sim, com eco. Carla, está me ouvindo? Agora eu estou... Isso, agora eu estou ouvindo no fone que eu estou pondo aqui para ver se a gente resolve o problema do eco. Então, gente, vocês que estão vocês que estão aí no Instagram, agora me digam se está dando eco ou se resolveu o problema. Eu vou até baixar aqui, ó. Estamos te ouvindo, Carol, a Estela dizendo. Felipe entrou. Felipe, muito obrigada. Acho que agora deu certo. Gente aqui. Sim, estamos ouvindo com eco. A Adriana está com eco, a Cláudia está com eco. Poli, estamos ouvindo as duas. Poli, você está com eco ou não? A Estelinha está dizendo, estamos ouvindo sim com eco. A Cláudia já disse que está bom. Vamos ver se melhora. Valéria, bom tempo. Aqui não tem como dar eco agora. Porque aqui o som está indo uma vez só. Bom, aqui nós resolvemos, Carolina e Gustavo, aqui nós resolvemos o problema do eco. O problema do eco agora está ficando com vocês. Gustavo, vê o que você resolve aí. O Fernando resolveu comigo, tirando o som do computador e colocando o som pelo fone de ouvido, pelo iPod. Vamos fazer esse teste agora. Ok. Gente, um pouquinho de paciência para a gente ter uma live bem legal. Aqui eu posso fechar, né, Fernando? Vejam se melhorou a questão do eco, resolveu? Bom, gente, pessoal do Instagram... O pessoal do Facebook está ouvindo bem, aqui está tudo tranquilo, já estão dizendo que sim, que está ótimo. Então, no Facebook e no YouTube está resolvido. No Instagram, eu preciso saber se resolveu. Então, Poli, Felipe, da equipe que estão aí, por favor, digam-nos se está melhor assim. Veja se melhorou agora que eu coloquei o fone. Agora está bom, a Luísa falou, ó. Ótimo, que bom. Maravilha. Eu volto aqui, Fernando, que eu tiro isso daqui. Muito bem, acho que então agora podemos oficialmente começar, né? Ó, a Valéria está dizendo que piorou, a Cadeza disse aqui está bom, a Valéria disse aqui está bom, a Cláudia Fernandes sim, resolveu. Gente, eu acredito então que resolveu. Sim, melhorou a Poli, a Valéria ainda está tendo um pouco de eco, a Poli disse que está perfeito. Gente, vamos seguir então, porque nós já estamos aí com um atraso importante de quase meia hora. Eu não vou finalizar no horário, eu vou até às 16h30, tá? Espero que vocês consigam me acompanhar, porque o tema hoje é muito legal e é muito importante. E eu não sei se vocês sabem... Gustavo, você não pode falar junto com ela, porque eu fico ouvindo. Ok? Silêncio. Ok, então vamos lá. Então, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não posso adiar essa live para fazer outro dia, porque a nossa queridíssima convidada
está grávida de gêmeos, ela tem 2 crianças dentro da barriga, a Flora e o Nuno será um casal, e ela está pertinho de ganhar neném. Então, se a gente deixar para a semana que vem, pode ser que ela já esteja no hospital ganhando seus bebês, por isso a gente teve que jogar essa live hoje, onde seria geralmente o Carla Responde. Então, eu agradeço aí a colaboração de vocês, né, a compreensão de vocês, para trocar o Carla Responde por essa live fantástica, onde a gente vai falar aí da criança de cada um, né, e de como não misturar com os nossos filhos, que são as crianças que precisam da atenção da gente. Então, continuando aqui, a Carla Macedo falou que lá está ótimo, a Débora também. Muita gente aqui no Instagram e no YouTube, por isso eu não vou perder tempo. Eu vou pedir para o pessoal do Instagram me dar 2 minutinhos, que eu vou passar para todo mundo aqui um pequeno vídeo no pessoal do YouTube para apresentar para vocês o que é uma degustação do nosso congresso, que será no dia 14, 15 e 16 de abril desse ano de 2023, aqui em Ribeirão Preto, presencial, mas nós vamos transmitir de uma forma híbrida para o mundo inteiro. Então, você pode comprar para participar presencial ou para participar via online de qualquer lugar que você estiver, ok? E aí o link vocês podem olhar aqui embaixo na descrição, porque vocês vão encontrar. E para quem está no YouTube, vocês não vão ouvir, só vão ouvir a musiquinha, mas talvez nem a musiquinha, porque eu tirei o som do computador, mas a gente volta já já. Só um segundo, gente. No congresso do ano que vem. Gente, quem tem interesse em fazer a inscrição, é só entrar aqui que a equipe vai ajudar vocês, ou clicar aqui no descritivo na bio, que tem também o link para fazer a sua inscrição, ok? Bom, vamos lá. Carolina Pinheiro, vou dar a palavra para você se apresentar e falar um pouco de você e do tema que nos traz aqui hoje. Muito boa tarde a todos e todas. Agradecemos aí pela compreensão nos atrasos. E é um prazer imenso estar aqui hoje participando desta live com vocês. Eu sou psicóloga de formação e depois da minha formação inicial em psicóloga, eu fiz inúmeras outras pós-graduações, né, em temáticas diferentes. Então, eu comecei lá na faculdade estudando e aprofundando muitos estudos em psicanálise infantil, e depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação em arte-terapia, fiz pós-graduação em psicologia cognitivo-comportamental, depois mergulhei de cabeça na sistêmica, fiz tudo o que vocês puderem imaginar aqui com o Fernando e com a Carla, né? Consciência sistêmica, fui monitora durante 2 anos seguidos também do Consciência Sistêmica Presencial, as lapidações temáticas todas que o Fernando oferece, eu também tive o prazer de fazer, e aí eu engravidei, né? Que era um grande sonho desde sempre, né? Sempre tive esse desejo de ser mãe.
E quando engravidei, então, comecei a estudar muito sobre já estudava, né, pela questão profissional, mas comecei a estudar mais ainda sobre a parte da disciplina, da educação, da criação dos filhos, né? E hoje muito mais aprofundamente nesse assunto. Quando engravidei dos gêmeos, decidi colocar na prática, né, um projeto que eu já tinha há muito tempo, que é esse curso sobre maternidade e autoconhecimento. Então, agora o curso vai ser lançado no dia 13 de fevereiro, que é um curso que se chama Leve Maternar. E um dos assuntos que a gente fala no curso é o tema dessa live, né? De quais cuidados a gente pode ter para que os nossos filhos nos agradeçam, né? Para que a gente não acabe prejudicando eles por pecar em faltar com esses cuidados. Que gostoso. E eu, como mãe da Carolina, né, tenho a honra de dizer que várias vezes ela me agradeceu por N coisas que eu fiz, que ela reclamava, porque é muito chato, porque isso e aquilo, e que a função da mãe é realmente conduzir o filho, né, para onde a gente sabe que é mais saudável. Porém, também me apontou o dedo e eu aceitei vários feedbacks, né, no sentido disso não foi legal, isso eu ainda tive alguns traumas por causa disso, por causa daquilo. Por isso, Carol, eu falo, e você também, né, que a gente não tem que ser uma mãe perfeita, a gente precisa ser uma mãe boa o suficiente. Mas, lógico, né, estudar, aprender, descobrir o que é melhor para os nossos filhos e não fazer aquilo que fica seguindo as normas da minha família. Se a Carol tivesse repetido todas as normas que eu fiz, ela não teria evoluído, ela não daria condições para a segunda, terceira geração sair melhor do que ela, né? E é isso que a gente ensina no Consciência Sistêmica, uma evolução contínua, né, Carol? Então, vamos lá, traz para a gente aí como está sendo para você elaborar um curso no meio de uma gravidez de gemelar com uma criança de 2 anos, que acabou de fazer 3, né? Que é o meu netinho, filho da Carol, que chama Gabriel. Então, me diz aí como foi esse perrengue e o que mais te pegou, o que foi o mais difícil? Olha, o mais difícil mesmo foi no início da gestação. Para quem já engravidou sabe que a gente tem muitas oscilações de humor, né? Os hormônios é uma montanha-russa. E aí, algumas vezes, para não falar muitas, eu acabei perdendo muito fácil a paciência com meu filho, né? E me sentia péssima. Ao mesmo tempo que eu perdi a paciência, eu já estava me sentindo péssima. E eu falei, eu preciso, né, dar um jeito nisso, não posso deixar que ele se prejudique das minhas oscilações hormonais, das minhas oscilações de humor. E também uma coisa que acontece na gestação é a inspiração, a intuição, que fica muito, muito aguçada, né? Conta para mim, quem já engravidou, se percebeu isso aí, de ficar com essa intuição à flor da pele, e me veio muito forte de desenvolver esse curso. Esse curso não é uma coisa que resolvi fazer do nada, eu já tinha essa vontade de trabalhar com esse nicho de maternidade, mais especificamente desde a minha primeira gestação. Quando o Gabriel nasceu, estourou a pandemia, eu comecei a escrever um livro sobre isso. Depois acabei que deixei o livro lá em stand-by, quem sabe mais para frente eu coloque ele de fato aí no mundo, né? Mas eu resolvi mesmo agora colocar esse curso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, né? Uma das coisas mais importantes que eu percebi nesse processo foi que eu precisava, já sabia, obviamente, mas ficou muito mais claro, eu precisava suprir as necessidades emocionais da minha criança, porque se eu não fizesse isso muito bem feito, eu ia acabar descontando sem querer no meu filho. Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês conseguem observar da criança de vocês? Quais são as principais necessidades emocionais da criança de vocês? Responde aí para a gente entrar nesse papo. Isso. E enquanto isso, eu quero dizer uma coisa importante, né? Quem casa e quem engravida não pode ser o lado infantil, o lado criança da gente. Quando a gente casa buscando num marido segurança, ou seja, o que a minha mãe não deu, eu busco num parceiro, eu já começo errado. Então, a Carolina começou se apresentando e falando de como ela resolveu fazer esse curso, dizendo que quando ela engravidou, porém, eu vou trazer um passo anterior a isso, né? Antes de engravidar, existe a escolha
de resolver se entregar de corpo e alma a um homem, para poder, do excesso de amor deste casal, né, da construção dos projetos em comum que esse casal tem, vir um filho, né? Por isso, eu vou parabenizar a Carolina aqui, porque eu assisti este processo dela, né? Eu assisti a Carolina, ela casou-se com mais de 30 anos de idade. Ela casou com mais de 30 anos de idade, ou um pouco batendo nos 30, né, Carol? E 30 anos. Isso. E nessa situação, eu vi ela passar por várias situações de dizer, mãe, será que eu não vou encontrar o homem da minha vida? Será que eu não vou acertar uma pessoa que seja legal, que seja consciente como eu? E eu falava, Carol, calma, bem, tudo ao seu tempo. Só não pode pular a etapa de encontrar a pessoa certa e já resolver ter filho. Porque eu engravidei muito cedo na minha vida, eu engravidei com 19 anos. E os meus 3 filhos pagaram o preço de uma mulher com 19 anos, na faculdade de medicina, grávida e tendo que levar aquilo naquela confusão, né? E a Carol vai contar para a gente aqui uma experiência dela, que um dos traumas era que o tempo todo eu falava, vamos logo, come logo, vamos logo, dorme logo, porque a minha vida era uma loucura, eu precisava que eles dormissem logo para eu estudar, né? Eu precisava de fazer tudo muito rápido, era muito difícil. Então eu falava para eles, não façam o mesmo erro, né, de engravidar cedo demais, para que vocês encontrem esse equilíbrio. E é lógico que aconteceu. Ela encontrou um cara fantástico, que também trabalha com terapia hoje, que é o Paulo Cury, né? E os dois fizeram uma parceria que eu tiro o chapéu. É admirável como eles estão criando os dois, o meu neto, e provavelmente vão fazer isso com os próximos que virão. E eu tive a chance de, antes de fazer essa live, dar uma lidinha em alguns trechos desse curso que eu fiquei, gente, juro por Deus, não é corujice de mãe. Eu fiquei impressionada com o resultado que ela conseguiu desse curso, como ela conseguiu transmitir com simplicidade, com objetividade, os conceitos importantes para a gente criar um filho de uma forma saudável. Bom, vamos lá, gente. Quero ver o que o pessoal está falando aqui. Teve gente chegando da Bélgica, a Dulcineia, minha querida, nunca falta dessa live. Chegou atrasada, mas a live também atrasou, viu, meu bem? Fique tranquila aí. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Bom, e o pessoal do Instagram, vamos ver se alguém aqui entrou para falar que dificuldade que já teve aí. No teu tem Quais alguma são coisa? as necessidades da criança de vocês? Me fala uma coisa, quem aí é mãe? Quem está ao vivo agora e é mãe? Coloca eu aí para eu saber. Bom, vamos lá. Nós estamos ao vivo e alguém da equipe, deixa eu ver se eu estou certa. Ok. Não, a pessoa escreveu, mas já consertou. Tá ótimo. Pode seguir. Sim? Ah, o pessoal está respondendo. Bárbara, Eu. Cecília. Que idade aí tem o filho de vocês? A Sandra já está dizendo aqui que ela é mãe e é avó. Mãe de 3 adultos agora, Ellen. Legal. Olha lá, olha, a Dulcineia fala assim, gostaria muito de ter tido esse sentimento antes da minha gravidez. Tinha muito amor quando me engravidei. Acredito, nossa filha veio pelo excesso de muito amor. A gravidez trouxe memórias de dores. Exatamente, porque quando você vira mãe, você entra em contato com a mãe que você teve. E aí, todos os traumas que você teve com a sua mãe, você começa a reviver. Por isso, muito da depressão pós-parto, viu, Dulcineia, vem disso aí, da dificuldade que a pessoa tem de se ver mãe, uma vez que ela tem dificuldade na maternagem, né? E talvez a mãe dela também tenha tido dificuldade na maternagem, né, Carol? Por isso a importância de não transmitir para os filhos da gente os traumas que a gente teve. E olha, gente, ninguém nasce sabendo. Eu fui obstetra por 35 anos. Eu dava alta para os pacientes fazendo assim um manual de como criar um filho. E eles falavam, escreve isso, doutora Carla, lança um livro desse manual, porque ele vem sem manual, a gente não sabe o que fazer com os filhos nessa hora. Não é, Carol? Sim, exatamente. E então, os cuidados, né? Quais são esses cuidados que a gente tem que ter para o nosso filho agradecer a gente? O que acontece, gente, é que quando a gente está num piloto automático,
a gente vai repetir os erros que os nossos pais cometeram com a gente. Todas as vezes que você viver no piloto automático, a tendência é a repetição. Não à toa, quanto menos consciência a pessoa tem, quanto mais lá para trás a gente olha, porque antigamente não tinha também tudo isso à disposição, né? Esse trabalho de expansão de consciência, a tecnologia, enfim, tudo isso não existia. Então, quanto mais para trás a gente olha nas gerações, mais a gente vê essa repetição de padrões. Então, padrões muitas vezes violentos, porque para deixar claro aqui, violência não é só bater, não é só física, mas muitas coisas que a gente fala, ou negligências emocionais, são também padrões violentos. Esses padrões são repetidos de geração em geração, até que alguém da geração atual tome consciência disso. Por isso que a gente fala tanto da importância de expandir a consciência. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é não viver no piloto automático. Se você for viver no piloto automático, você vai se pegar várias vezes repetindo as mesmas frases, os mesmos padrões de educação, de castigos, de punições que você recebia dos seus pais. Né? Fala para mim, quem já tem filho adulto aí, que, né, tem bastante gente já falou, mais de 20, 30 anos, quando seus filhos eram pequenos, vocês provavelmente não tinham a consciência que têm hoje, porque a gente está sempre evoluindo. Vocês não cometeram as mesmas falas que a sua mãe, que o seu pai diziam, que quando você era criança você odiava ouvir. Aliás, me conta, ainda está todo mundo reclamando que está com muito eco quando eu falo, gente. Como é que a gente resolve isso? Não sei como é que eu resolvo isso. Pena, eu né? queria pedir para vocês me falarem, escreverem aí, o que foram as frases que a sua mãe, que o seu pai te diziam quando você era criança, que mais te incomodavam, que ficou assim registrado na tua memória emocional, que só de ouvir essa frase você já fica aquele mal-estar. Quais foram essas frases? O que você escutava aí dos seus pais que você não gostava de ouvir? Como, por exemplo, engole esse choro, não fez mais que obrigação, esse tipo de coisa. Então, quando a gente está no piloto automático, a gente reproduz, a gente fala essas mesmas frases. Então, o primeiro cuidado é estar consciente. Sai do piloto automático, fique consciente do que está acontecendo com você. Né? Esse é um primeiro cuidado importante. Então, assim, o fone não deu interrompendo... resultado nenhum. Alguém falou, está sugerindo de usar fone. Tem algum outro fone aí? Eu coloquei esse, mas não adiantou de nada, viu? Mas deixa eu tentar. Vamos tentar tirar o meu microfone, então, e ver se melhora. Eu vou tentar tirar o microfone e usar o do próprio celular, tá? E aí a gente põe o fone. Bom, gente, enquanto ela fala isso, eu vou complementar uma coisa que ela mesma falou, tá? Existe aquilo que é normal. Lembra que normal é o que segue as normas da minha família. É aquilo que eu ouvi a minha avó fazer com a minha mãe fazer comigo, e eu acho que aquilo é normal, e eu faço com meu filho vai ouvir aquilo, vai fazer com o filho dele, e é isso que distorce as famílias, porque pouca gente está aqui, ó, recebendo conhecimento de uma coisa que é saudável, e o saudável, ele foge do que é o normal. Tem famílias mais disfuncionais e famílias mais funcionais. As famílias mais funcionais estão mais alinhadas com as leis sistêmicas da natureza, diferente das normas da minha família. Mas algumas famílias são mais disfuncionais e ficam repetindo automaticamente aquilo que os pais fizeram com você, que os avós fizeram com os pais, né? E aí é onde a gente fala que vocês estão seguindo as normas da família, o normal da tua família. Mas será que o normal da tua família é o saudável? Será que você pode melhorar, né, aquilo que você recebeu para dar para o teu filho algo mais saudável? E não é só para o teu filho. Agora entra o tal da criança interior. Quase todo mundo que me segue, que deve estar aqui, às vezes tem gente entrando nova, né, e pode estar perguntando, Carol, o que é essa criança interior? Você pode explicar para eles, por favor? Com o maior prazer. A criança interior é nada mais, nada menos do que a criança que você foi lá na sua infância. Então, uma parte da gente cresce, mas uma parte fica estacionada lá na infância, tá?
Então, como é que a gente faz para se entender com essa criança interior, para saber quando é ela que está falando alguma coisa? Ela se comunica com você através das suas emoções. Então, a sua criança interior e o seu mundo emocional é a mesma coisa. Tudo que você sentir de emoção é a sua criança interior puxando a barra da sua saia e tentando te falar o que está acontecendo com ela, o que está se passando com ela. E qual que é um grande erro que a gente comete, né? Freud já dizia lá atrás, o ser humano tende a buscar o prazer e fugir da dor, evitar a dor. Então, quando a gente sente uma emoção desagradável, né, raiva, vergonha, tristeza, o que a gente tende a fazer? Fugir. A gente não quer sentir. A gente tenta usar mecanismos de fuga. Exemplos, tenho muitos para te dar. Tem gente aí, quem nunca? Me fala aí. Quem nunca ficou ansioso, com algum sentimento de muita tristeza e foi lá e começou a comer, por exemplo, ou beber, encher a cara, ou tem gente que sai fazendo compras compulsivas, ou usa o sexo de forma compulsiva para se distrair, são todos mecanismos de fuga da dor, formas que a gente usa para obter um prazer imediato, para evitar sentir aquela emoção negativa que a gente está sentindo. O que é o problema maior disso? Funciona, gente. Funciona. Se você está triste, deprimida, insatisfeita e come um pote de sorvete, você para de ficar triste? Talvez durante alguns breves segundos, no momento imediato que você está sentindo o prazer do sorvete, aquilo até funcione um pouquinho, mas é a hora que o sorvete acaba. A gente se sente pior ainda do que a gente estava se sentindo antes. Esse é o maior problema. Então, aquilo vai acumulando. Tentar reprimir as emoções é como se a sua criança interior tivesse lá pedindo a sua atenção e você olhasse para ela e falasse: engole esse choro. Não quero nem saber. Igual os nossos pais muitas vezes fizeram com a gente. E a gente se sentia péssima. E aí, o que vai acontecer? Sua criança interior vai se sentir péssima. Então, como é que você cuida dela? Aceita a emoção que você está sentindo. Acolha a emoção que você está sentindo. Para de tentar fugir da emoção. A vida não é feita só de prazer, não, meu bem. A gente tem que aprender a lidar com coisas desagradáveis. Isso é ser adulto. Ser adulto tem um monte de coisa desagradável. Vocês gostam de fazer declaração de imposto de renda? Quem gosta? Faz parte. Então, a emoção negativa veio, acolha ela, aceite ela, não tenta fugir não, porque se você tentar fugir não vai funcionar, não vai dar certo, você só vai deixar a sua criança se sentindo abandonada, negligenciada. Então, aceita a emoção e extravase, é o dar vazão à emoção. Porque se a gente não deixar ela vazar, a gente reprime, e aí ela pode se transformar em uma doença psicossomática. É isso mesmo. Então, gente, tem um pessoal perguntando aqui, por exemplo, a Maria Isabel colocou: tenho 3 filhas casadas, 45, 41 e 35 anos, todas bem-sucedidas, mas errei muito com elas. Eu também, Maria, todo mundo erra, tá? Por que os seus filhos foram bem-sucedidos, apesar de você ter errado muito, e os meus também, apesar de eu ter errado muito? Porque vocês autorizaram os filhos a ir para a vida sendo diferente de vocês. Quando a gente não acerta em algum quesito, essa pessoa tem o direito de dizer: olha, você não fez bem feito, mãe, mas eu aprendi lá fora de uma forma diferente que está funcionando. A gente está nessa vida, Maria Isabel, para evoluir, tá? E que bom, parabéns pelos seus 3 filhos que conseguiram, tá? E o que é o adulto, né? Eu costumo sempre dizer isso: a criança pode ser adaptada submissa, ela aceita tudo fala para os pais: tá bom, eu aceito, tá bom, eu faço, tá bom, eu entendo. E tem a criança adaptada rebelde, que não faz nada que a gente quer. A gente precisa ir para a vida como adulto, dizendo: queridos pais, isso sim, foi ótimo que vocês fizeram para mim, mas isso que vocês fizeram não foi legal, e eu não vou levar para o meu filho isso que não foi legal. E se os pais não ficam cobrando dos filhos que eles tenham uma fidelidade oculta, uma fidelidade incondicional à forma como eu fui criada, à forma como meus avós criaram, se eu ficar fiel desse jeito, eu não consigo permitir que os meus filhos
vão para a vida e sejam diferentes de mim. Eu acho, legal que eles têm a forma deles pensar. E tudo bem, não tem problema, eles estão indo muito bem, obrigado. Né, Carol? Sim, com certeza. E outra coisa, gente, né? A gente precisa ser realista. Ninguém será uma mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Nós somos seres humanos, né? Aí eu vou chamar atenção para uma frase. O Bert Hellinger diz: o perfeito não evolui, porque ele está estagnado, ele já é perfeito. Só o imperfeito é capaz de evoluir. Tá? Por isso é legal a gente aceitar que é imperfeito, aceitar que os filhos são imperfeitos e que estão lutando, crescendo também para evoluir e não para chegar numa perfeição. E essa pessoa que relatou, né, que tem os filhos já grandes e que errou muito, todo mundo erra, e os nossos erros como pais também têm um lado positivo na criação dos filhos, porque os filhos, ao verem os pais errarem, aprendem que eles também têm o direito de errar. Porque aqueles pais que são, entre muitas aspas, perfeitos e bancam ser o super-herói para os filhos, que nunca erram, que, né, não assumem os próprios erros e tudo mais, o filho cresce achando que para ele ser bom o suficiente, ele tem que ser perfeito. Aí cria uma criança perfeccionista que vai sempre se sentir inadequada e não vai aprender a aceitar que é um ser humano que erra, não vai aprender a aceitar as próprias falhas. Então, quando os pais erram, claro que a gente deve sim ter o máximo de consciência e de esforço para não ficar errando com os nossos filhos, mas a gente vai errar, e quando a gente errar, eles vão aprender com os nossos erros, eles vão olhar para a gente e vão falar: poxa, minha mãe não é perfeita, meu pai não é perfeito, eles erram, e se eles erram, eu também tenho o direito de errar, porque a criança tem que saber que ela tem o direito de errar, né? Então, isso faz parte também. E outra coisa muito importante, né, que a gente... Pegando o gancho do que eu estava dizendo, né? Então, esses cuidados. O primeiro cuidado, como a gente disse, é estar sempre consciente, sair do piloto automático, estar prestando atenção nos nossos gatilhos, nos nossos padrões, no que está acontecendo no nosso mundo emocional. O segundo cuidado, sempre olhe para a tua criança, acolha as emoções dela, porque você é a única pessoa responsável por cuidar da sua própria criança interior. Tem muita gente que fica empurrando a criança interior para os outros cuidarem. Isso é péssimo. E tem um monte de gente por aí que aceita, pega a criança dos outros para cuidar. Isso não é bom, porque a sua criança não vai ficar satisfeita nunca. Ela não precisa do cuidado do seu parceiro, do seu amigo, do professor, da sua mãe. Ela precisa do seu cuidado, do seu lado adulto. Então, ela nunca vai estar satisfeita quando outra pessoa estiver cuidando dela. Então, E fora que ela sai da função também, né, Carol? Exato. A criança interior que está buscando um parceiro para cuidar dele, sai da função de esposa ou de marido para a função de filho e vê o outro como mãe ou como pai. Então, quando as funções estão em desordem, uma das leis sistêmicas, né? Funções em ordem, uma família harmônica. Funções em desordem, uma família caótica. Então, a pessoa tem que primeiro cuidar de si, para depois o adulto dela se relacionar com o outro. Exatamente. E aí, quando a gente consegue olhar para a nossa criança interior e entender quais são as necessidades emocionais dela e suprir as necessidades emocionais dela, aí vem a questão do terceiro cuidado, que é muito importante, que é, se a gente está suprindo as necessidades reais da nossa criança, a gente não projeta as nossas necessidades emocionais infantis nos nossos filhos. Agora, se a gente não supre as necessidades da nossa criança, então é aquilo que eu falei, né? A emoção vem, você vira para o outro lado, finge que não viu, não quer aprofundar, não quer sentir, tenta fugir com mecanismos de defesa, sua criança vai ficar lá cheia de necessidades. Aí o que acontece? Você vai projetar no seu filho. Então, quando você olhar para o seu filho, você vai olhar para ele e vai ver as necessidades da sua criança. E aí você vai dar para o seu filho o que a sua criança precisa de você. Isso é muito comum, gente. Vocês não têm noção. Só que o seu filho não é a sua criança. Ele é um ser completamente diferente. E se você der para ele o que falta para sua criança, você pode estar prejudicando ele. Porque ele não se sente visto. Sério. Ele não se sente visto. E vamos dar exemplos mesmo, né? Uma coisa, por exemplo, muito comum lá atrás, na época de guerra. Muitas famílias passaram fome na guerra, né?
E aí as crianças ficaram desnutridas. Essas crianças da guerra desnutridas cresceram, a guerra acabou, se tornaram pais. Se elas não olham para as necessidades da criança dela e não suprem, o que muitas vezes acontece? Quando elas têm filhos pequenos, elas ficam o tempo todo oferecendo um monte de comida para o filho, forçando o filho a comer, com medo do filho ficar desnutrido. Então, elas estão dando para o filho o que a criança delas precisava. E às vezes o filho, a maioria das vezes, o filho não está desnutrido, ele está ótimo, só que os pais empanturram tanto a criança de comida que aí a criança desenvolve algum transtorno alimentar. Ou fica obesa, ou desenvolve uma diabetes, ou alguma anorexia, bulimia, alguma coisa desse tipo. Por quê? Simplesmente porque o pai ou a mãe tentaram dar para o filho o que estava faltando para a própria criança deles e não olharam para as reais necessidades daquela criança. Como é que eu faço, então, Carol, para conseguir olhar para as necessidades do meu filho e saber que essas necessidades são dele e não minhas? Cuide da sua criança. Porque se ela estiver abastecida, você não vai projetar no teu filho. Aí você vai conseguir olhar para ele como um ser humano separado de você e você vai conseguir ver ele. E ele vai se sentir visto. E o vínculo entre vocês aumenta, fortalece. E aí ele vai se sentir confiante para te falar também o que ele precisa, né? Seja uma criança pequena que ainda não tem linguagem verbal elaborada, ele te fala de várias outras formas. É só a gente ficar esperto para a linguagem não verbal. A criança, Perfeito. Com o corpinho dela, com as emoções dela, com as reações dela, ela diz muita coisa para a gente. Se você estiver vendo com atenção, você consegue entender o que ela precisa. Só se a sua criança estiver já nutrida por você. Por isso que é tão importante, a gente fala, eu até brinco, né? Aquela frase do avião. Se tiver alguma emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Posicione primeiro em você e depois nas crianças. Quando eu era novinha, pequenininha criança, eu escutava isso, eu falava, que absurdo, tem que cuidar da criança primeiro. Mas o que vai acontecer? Se você põe a máscara na criança primeiro, nesse meio tempo você perde oxigênio e desmaia. A criança não sabe se cuidar sozinha. Primeiro, o adulto tem que se cuidar para ele estar em boas condições, em boa forma, de conseguir olhar para as necessidades da criança e cuidar dela. Ela é dependente. Exatamente. E tem muita coisa para vocês aprenderem, gente. Eu tenho aqui 2 perguntas, uma que fala de TPM. Por que quando a pessoa está na TPM, ela precisa comer mais doce? Então, quando a gente está na TPM, alteração hormonal, vou falar como médica, né? Essa alteração hormonal, ela acaba causando uma necessidade de algumas substâncias que a gente encontra no doce, principalmente no chocolate. Por isso que dá aquela fissura por comer chocolate. Mas sistemicamente, né, vindo para essa outra área terapêutica sistêmica, quando você tem TPM, que é ficar irritada, nervosa quando você menstrua, tem a ver com a tua relação com a tua mãe, como ela te ensinou a ser mulher. Sua mãe era uma mulher que se valorizava, se achava bonita, achava legal se arrumar, ou era uma pessoa que reclamava cada vez que, ser mulher é muito difícil, quando eu nascer de novo eu quero virar homem, eu quero nascer homem, mulher tem que menstruar todo dia, que coisa horrível ficar menstruando. Tudo isso significa uma maternagem ruim no que diz respeito a se transformar em mulher, tá? Carolina, não sei se você está me ouvindo, mas está atrapalhando a conversa de vocês dois aí, ok? Deixa eu finalizar agora. Não dá para resolver. Eu fui tentar ver a questão do eco, desculpa, por isso que eu sumi, mas não tá... O que atrapalha quando vocês falam ao mesmo tempo, porque aí eu escuto tudo e a gente está todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas vamos voltar aqui. Então, a TPM é isso. Trabalha a sua capacidade de gostar de ser mulher, independente da tua mãe ter falado tanto para você que é muito difícil ser mulher, que mulher tem que ter filho, tudo é em cima da mulher, no fim a culpa é da mulher, e menstruar é ruim. Então, essa bagagem emocional que a mulher mãe passa para a filha é o que leva você a cada vez que você menstrua, você ficar com irritabilidade, com vontade de comer doce. E tudo que é doce, gente, comer doce tem a ver com mãe. Mãe é doce, salgado é pai. Tá? Ainda tem todas essas analogias aí para vocês. E a outra pergunta que é da Ana Paula
ela disse que, deixa eu ler aqui, eu tenho que melhorar com a minha, o que eu tenho que melhorar com a minha criança? Ela teve uma gravidez anembrionária há 4 meses e agora ela está grávida e o embrião não se desenvolveu. 2 abortos espontâneos. Então, Ana Paula, eu sugiro que você faça uma constelação, um atendimento, uma intervenção, ou comigo, ou com a Carol, ou com a Luísa, para ver quantas pessoas foram excluídas do sistema, porque às vezes não tem a ver com você, tem a ver com algo epigenético que você, como parte da família, está tendo que incluir esses excluídos do passado. Quando você visualiza isso, conscientiza, e você coloca todas essas crianças no coração, inclusive as 2 que você perdeu, não interessa que tenha sido anembrionário, não interessa que não tenha desenvolvido, você pegou um teste de gravidez positivo, você amou aquela criança por algum tempo, você comemorou com teu marido a gravidez, então ela existe na tua vida. Coloca no coração, faz uma constelação, porque você vai trabalhar o teu campo morfogenético, põe ordem nisso para você se sentir livre, tá liberta, para você conseguir uma gravidez perfeita e o mais rápido possível. Então, vamos lá, Carol? Será que melhorou aí para o pessoal o eco? Vamos dizer se melhorou para a gente? Vejam aí se melhorou. Eu estou achando que a questão está sendo aí, mãe. Parece que o que eu falo sai aí pelo seu celular e aí dá eco para as pessoas que estão me escutando. Bom, se eu tirar o microfone daqui, vê se melhora, gente. Se melhorar, vocês me falam. Eu estou tirando o microfone e deixando a minha voz normal. Vamos ver se melhorou. Bom, eu vou falar uma outra pergunta que disseram. Não, aí já começou o eco aqui. O tempo todo eu escuto você no eco, então não resolveu para mim. Ai, difícil, hein? Precisamos melhorar. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre pessoas que querem ser mães, mas têm menopausa precoce. O que você pode dizer sobre isso? Bom, menopausa precoce, como médica, tá? Pode ser uma coisa genética, pode ser um problema hormonal, de ter algum problema no ovário, quando você acaba tendo ovários micropolicísticos que podem destruir mais rapidamente o número de folículos ovulatórios que você tem, e aí você vai acabar entrando na menopausa precoce, e pode ser também emocional, tá? Então, são várias possibilidades. Você teria que dar uma estudada aí para saber o que aconteceu com você. Sistemicamente, tá? O que é a menopausa? É você parar de ter capacidade de engravidar. Então, é trabalhar o que aconteceu também na relação com a mãe, tá? O que a mãe dizia para você em relação a ter filhos, né? Se era uma coisa prazerosa ter filho, ou coisas que eu mesma escutei da minha mãe. Se fosse hoje, eu não teria tido filhos mais, porque está muito perigoso esse mundo, porque a gente tem filho para depois usar droga, a gente tem filho para isso, a gente tem filho para aquilo, então era melhor não ter tido filho. Eu ouvia isso da minha mãe, e eu falava, mãe, que coisa horrível você está falando. Você está dizendo para a gente que você não achava melhor não ter tido a gente. Então, quando a gente recebe uma bagagem emocional nesse aspecto, tá? Eu começo a achar que ser mãe é uma coisa ruim. Então, eu acabo entrando na menopausa precoce, tá? Então, também era bom você fazer alguma coisa. Eu já tive paciente de terapia que estava em menopausa precoce, fez constelação e já teve 2 filhos. Como assim, doutora Carla? Pois é, porque ela colocou ordem na maternagem dela e abriu um campo emocional, tá? Para que um ou outro folículo ovulatório que estava lá terminando conseguisse ovular, tá? E ela teve 2 filhos depois da menopausa precoce, tá? É lógico que tem tratamento, que você repõe os hormônios, tudo. Mas é importantíssimo, gente, estar alinhado com essa maternagem da mãe, né? E ser adulto para pegar dessa mãe o que foi bom e dizer, mãe, você não é perfeita, mas o que não foi bom eu vou deixar com você. E eu vou aprender com outras pessoas, vou aprender com a doutora Carla, vou aprender com a Carolina Pinheiro, vou aprender com a Luísa Freitas. Tem tanta gente que ensina coisas sobre uma maternagem saudável. Então, vem para cá, vem aprender. Se você quer aprofundar, tem o curso do Consciência Sistêmica, o curso que a Carol está fazendo, que é específico para essa parte de maternagem, né? E falando nisso, eu vou colocar aqui, né? Acho que a Carolina pode colocar lá no Instagram também, o www.instagram.com/Carolina Pinheiro CP. É isso? É isso mesmo.
Perfeito. Interessante isso que você estava falando agora, Carla, me veio de compartilhar com vocês aqui um caso que eu atendi recentemente, né? Sobre essa questão da dificuldade de engravidar por alguma questão que aparece. No caso da pessoa que fez a pergunta foi a menopausa precoce. Uma paciente chegou para mim olha que simbólico, 9 meses atrás, né? Dizendo que a queixa dela era não consigo engravidar, estou há 4 anos tentando, fizemos exames, não tinha nada de errado, estamos tentando há 4 anos, o casal já está junto há 16, os dois tinham desejo de engravidar, não conseguia engravidar. Então, ela fez uma constelação comigo e depois da constelação fez um acompanhamento terapêutico durante todo esse período. E percebeu que ela não tinha tido uma autorização da mãe dela, né? Que a maternagem na família dela era uma coisa ruim, negativa, que as mulheres, a avó, a mãe, sempre passavam essa mensagem inconsciente ou de forma verbal ou não verbal, de que ser mãe era muito difícil, era muito cansativo, era muito, sabe assim, uma guerra, né? Aquela coisa do ir para a guerra, né? Tem que lutar, tem que batalhar. Isso é muito desgastante. Então, ela não tinha tido uma autorização, né? E aí a gente foi trabalhando tudo isso, e 9 meses de tratamento depois ela me mandou mensagem. E aí ela também entrou em contato, porque 4 anos depois de tentativa, ela começou uma endometriose. Então, ela veio me procurar, estou tentando há 4 anos, estava tudo bem, e agora, 4 anos depois de tentativa, começou essa endometriose. Então, constelamos, fizemos o acompanhamento, 9 meses depois da constelação e do acompanhamento, ela engravidou. E agora está já grávida, no 2º trimestre de gestação. E foi muito interessante porque ela não se permitiu também celebrar. Ela falou que quando ela olhou o teste, ela ficou chocada. Ela estava desejando aquilo mais do que tudo, mas quando aconteceu, ela não estava nem se permitindo comemorar. Tamanha a carga que estava lá familiar, né? Que a mãe passou para ela, que a avó passou para a mãe, de que ser mãe era algo ruim, de que ser mãe era algo difícil. Então, é muito importante a gente trabalhar, sim, as nossas questões. Pode ser que a menopausa seja uma questão só de saúde hormonal? Pode, mas não custa nada tentar ver se não é algo emocional, né? Vale muito a pena. E outra Melhorou, coisa, gente, o eco aí? outra Pode coisa falar. muito importante, eu vou falar de novo para a Ana Paula, porque eu terminei falando isso e esqueci um detalhe que a Carol me lembrou agora. Ana Paula, quando você engravidar pela 3ª vez, pelo amor de Deus, não vai falar, eu não vou nem considerar, eu vou esperar 3 meses para ter certeza que dessa vez vai vingar. Porque essa criança, da hora que ela é fecundada, que o óvulo e o espermatozoide se encontram, tá? Ela já está sentindo acolhimento ou não. E é muito comum quem teve perdas no passado falar isso. Eu não vou nem falar nada para ninguém, eu não vou nem pensar nisso. Só depois que já fizer o primeiro ultrassom, que der 3 meses, que aí eu vou me conectar com a criança, para eu não sofrer. Né? E você está deixando de pensar no que aquela criança vai sofrer. Porque essa criança pode vingar e pode ser uma criança que eternamente vai ter um vazio interno, porque faltou esse acolhimento lá atrás, quando você engravidou, na fase mais importante do bebê, que é da hora que engravida até o 3º mês de gravidez, 14 semanas de gestação, tá? Então, não interessa se você perder de novo ou não, põe a mão na barriga, comemora, fala, filho, eu estou aqui, independente do que vai acontecer, você está sendo amado dia após dia, e eu estou aqui, eu espero que dê certo, mas eu estou aqui, se não der, tudo bem, os pouco tempo que eu estiver com você, eu vou te amar, tá? Porque tem muita gente que exclui totalmente o sentimento por aquela criança, até ela ter certeza que vai dar certo, para que ela não sofra. Isso é um egoísmo, né? A gente tem que lembrar que a prioridade são os mais novos. Você tem condições de lidar se acontecer alguma tragédia, mas a chance de acontecer alguma tragédia, se você estiver já considerando essa criança desde o início, é menor do que se você tiver nesse pensamento de não vou nem considerar até as 12 semanas. Né? Então, a criança precisa muito mais de você aceitar, acolher, receber, seja bem-vinda ao meu ventre, estou muito feliz, eu vou vibrar saúde para que você se desenvolva forte, chegue até o final da gestação, tenha um parto maravilhoso e venha para os meus braços. Porque se acontecer alguma coisa, pouco tempo que ela viveu, ela se sentiu incluída e acolhida.
Os mais novos são as prioridades, os mais novos são importantes, ela precisa muito mais de você do que você dessa certeza para poder depois considerar, né? Isso é muito importante. E a mulher tem o recurso de ter o parceiro do lado, de ter a família do lado, né? De ter um atendimento médico. Mas a criança, o único recurso que o bebê tem dentro do útero, na hora de amamentar, fora no primeiro ano de vida, é a mãe e o pai. Mais a mãe do que o pai, né? Isso é muito, muito importante. Teve mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa para eu lembrar. Peraí. Inclusive, para quem tem filhos pequenos, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi logo no início da vida do Gabriel, do meu primeiro filho, que ficou muito claro para mim, muito nítido para mim. O filho, a criança, sente tudo que a mãe sente. Eles sentem tudo que a mãe sente. Então, toda vez que eu ia tentar, por exemplo, pôr ele para dormir, já ansiosa de que, ai meu Deus, ele vai demorar para dormir, ele não dormia de jeito nenhum. E quando eu virei uma chave na minha cabeça e comecei a colocar ele para dormir pensando, o tempo que meu filho precisar de mim aqui com ele, eu vou ficar aqui com ele, tranquila. Ele dormia assim. Então, quando uma mãe insegura, o filho sente a insegurança e se sente inseguro. Uma mãe ansiosa, o filho sente ansiedade, se sente ansioso. Por isso que a gente fala, a gente tem que se cuidar muito, porque a criança sente tudo o que a gente sente, especialmente nenezinho pequenininho. Ó, eu achei aqui, perfeito, Carol. Eu achei aqui o comentário que fizeram. É sobre rede de apoio. A pessoa dizendo que ela não tem rede de apoio nenhum. O que fazer nessa situação? Então, eu vou dar um exemplo da própria... Desculpa, pode falar. É que eu fiz exatamente um post sobre isso. Depois fala para ela dar uma olhada lá. Mas fala o que você ia falar e depois eu complemento. Isso, então vamos lá. Então, por exemplo, eu tive 3 filhos fazendo faculdade de medicina numa cidade que não era nem a cidade da minha mãe, nem a cidade da minha sogra, tá? Ou seja, como eu consegui, todo mundo até hoje me pergunta e nem eu mesma sei. Mas eu tinha uma funcionária e a gente tem que abrir mão, né, da deliciosa sensação de ser a dona do filho e fazer tudo pelo filho, e eu dividi isso com essa funcionária, que me ajudou a criar os 3 filhos, meu ex-marido me ajudou muito a estudar de madrugada para eu conseguir levar faculdade de medicina e filhos juntos. Muito raramente a minha mãe ajudava, mas muito raramente, e a minha sogra querida do coração, Arlete Pinheiro, ela sempre que eu precisava, quando a empregada ficava doente, ou faltava, ou alguma coisa assim, eu ligava para ela, ela deixava toda a família dela e vinha me ajudar. Mas isso eram as exceções. Mas no dia a dia eu toquei sem ter rede de apoio. A Carolina está com um filhinho de 3 anos agora, eu estou em Ribeirão, mas o ano passado, que foi um ano sabático para mim, eu fiquei uma grande parte do tempo nos Estados Unidos. E a Carolina não tem sogra, porque, infelizmente, a mãe do marido dela faleceu antes deles terem filhos. Então, a rede de apoio da Carolina é uma rede de apoio pequena. E agora eu estou mudando para os Estados, para Portugal, e eu quero saber de você, Carol, como está o teu coração e a tua confiança em você e no teu parceiro de tocar essa família, né, que vai simplesmente dobrar de tamanho, né, de uma hora para outra, sem uma rede de apoio real. Então, pode falar sobre isso. Bom, então, essa pergunta é muito importante porque se você não tem rede de apoio, você precisa construir uma rede de apoio. Eu sei que pode parecer, mas como? Então, eu vou te falar como. Primeira coisa, tem muita mãe que tem uma sensação de que precisa ser suficiente para o filho. E aí, tem uma parte dela que quer ajuda, só que ela não pede ajuda. Ou quando alguém oferece, mesmo sem ela pedir, ela não sabe aceitar ajuda. Então, primeira coisa, se você quer construir uma rede de apoio, esteja aberta a aceitar ajuda. Os outros não vão fazer tudo do jeito que você gostaria que fizesse, não vão fazer do jeito maravilhoso que você sempre faz, mas a gente precisa aceitar, porque é isso, tem momentos em que a gente tem que descansar, tem momentos em que a gente precisa, para a nossa saúde mental e emocional, para que a gente continue sendo uma boa mãe para o nosso filho, tem momentos que a gente tem que delegar funções. Então, para quem tem família perto, use e abuse da família. Quando a minha mãe está aqui, eu uso e abuso dela. Deixo o Gabriel dorme na casa dela 2 noites seguidas, e aí eu tenho bastante tempo para me organizar. Quando a minha mãe não está aqui, eu recorro à minha irmã, que é a madrinha, ela também é super ocupada, mas de vez em quando ela consegue ajudar.
recorro à minha melhor amiga, que também já está com filho grande, mas já tem experiência com filho pequeno. E agora também estou recorrendo à rede de apoio de vizinhos. Ah, Carol, mas eu não tenho nem família perto, estou morando num lugar longe, meu marido, parceiro, não sei se é casado ou não, trabalho o dia inteiro, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, você tem que ir atrás, porque em todos os lugares, em todas as cidades, existem um monte de mães que passam pela mesma coisa que você. E existem grupos, é uma questão de você ir procurar. Grupos de mães que se revezam. Então, hoje eu fico 2 horas com essas 3 crianças para outra mãe descansar. Amanhã eu fico 2 horas, você fica 2 horas com as 3 crianças para outra descansar. Então, é uma questão de você ir atrás dessa rede de apoio. Outra coisa, não tenho irmã, não tenho mãe, não tenho sogra, não tenho ninguém que está disposto a ajudar, vizinho, nada. Então, considere uma rede de apoio paga. No caso de um bebê muito pequenininho, enfermeira, ou no caso de um bebezinho maior, babá. Não tenho condições financeiras de pagar. Então, considere pedir ajuda para os seus familiares financeiramente para pagar essa babá ou essa enfermeira. Porque se você quiser dar conta de tudo sozinha, não quiser pedir essa ajuda, e você vai chegar num momento em que você vai ter um tilt porque você não está tendo tempo para você, aí quem vai sair prejudicado é o seu filho. Então, procure ajuda de qualquer jeito que você conseguir, e se não conseguir, considere a rede de apoio paga. Depois dá uma olhada lá no meu perfil, que eu fiz um post sobre isso também. O que você ia falar, Carla? Então, na conclusão, né, juntando uma coisa com a outra, quem precisa mais de rede de apoio? A mãe de uma criança que é serena, que é tranquila, que dorme na hora certa, que está tudo indo muito bem, ou aquela cujo filho é hiperativo, tem um monte de problema, não sei o quê, malcriado, bate nas outras crianças, revoltado. Então, gente, quando a gente fala de rede de apoio, e eu digo para vocês que eu não tive uma rede de apoio como hoje as mães se organizam para ter, porque essa história, nem existia essa palavra, rede de apoio, tá? Não existia essa palavra. Isso aí foi uma coisa que a comunidade das mães começaram a se organizar para falar sobre isso. Então, se você como mãe desse filho, dá para esse filho o que ele precisa, não mistura a tua criança com a criança dele, tem essa atitude de você e o teu marido não serem só pai e mãe da criança, mas aprender a dizer, eu vou trabalhar, agora eu vou tomar banho, agora o meu marido, fulano de tal, vai trabalhar, e parar com essa história de mamãe, papai, mamãe está aqui, mamãe vai fazer, mamãe vai trabalhar, porque para a criança, para a cabecinha da criança, mãe e pai têm uma função que é cuidar do filho. Então, mãe e pai não tem que trabalhar, mãe e pai não tem que namorar, mãe e pai não tem que sair para jantar fora, mãe e pai não tem que tomar banho, tá? Então, cuidado com você usar o tempo todo a função, que é uma das 5 funções que você tem, tá? E não dizer que você é mãe o tempo todo. Então, você começar a falar, eu vou sair para ir no cabeleireiro, eu vou sair para fazer uma caminhada, e não mamãe, papai, né? Isso aí também ajuda a criança a fazer essa compreensão de que você não está lá só para ela, que além da função mãe, você tem a função filha dos seus pais, esposa ou marido do seu cônjuge, profissional e principalmente mulher. Tá? A mulher que fica exausta, entra em chute, faz burnout, é aquela que esquece o lado mulher e ela só fica sendo as outras 4 funções, sendo que a mulher é o grande guarda-chuva. O marido precisa ajudar a mulher a ter um tempo para ela mesma, para ela poder conseguir executar as outras funções. Uhum. Essa coisa da nomenclatura, né? Tem gente que pode estar se perguntando, mas a criança não entende nada disso. Gente, a psicanálise já trouxe lá muito atrás, com uma psicanalista maravilhosa que chamava Françoise Doutor, já falecida na França, que fez muitos estudos pioneiros de psicanálise infantil, sobre a importância dos não ditos e dos ditos. Ela falava da importância, e tem experimentos incríveis, de você falar a verdade para a criança por A mais B com todas as letras. Então, você acha que a criança não vai entender, mas ela entende muito mais do que a gente imagina. O que ela estava querendo dizer da forma de falar. Se você vai agora amamentar, você fala, agora a mamãe vai te dar mamar. Tudo bem, dar mamar é uma função da mamãe, agora a mamãe vai te dar mamar. Agora, se você vai trabalhar, você fala, filho, agora eu vou trabalhar. Porque se você falar, filho, agora a mamãe vai trabalhar,
ele vai ficar confuso, ele fala, mas mamãe é minha, mamãe não tem que trabalhar, é isso que a Carla estava querendo dizer. E a gente pode falar, mas a criança não entende. Entende sim. Carol, eu vou te cortar para dar mais uma dica. Em vez de falar filho, a mamãe vai trabalhar, usa o nome do filho, Gabriel, eu vou trabalhar. Porque ele sai da função de filho que precisa ser cuidado e vem para a função de um ser humano que tem nome, que tem limite do que pode fazer sozinho, mas com 3 anos de idade ele já consegue ficar sem a mãe. Perfeito. Tá? E parar com essa história de mamãe, filhinho, isso aí só atrapalha, isso aí cria uma simbiose. Tá? E a simbiose provoca um extremo cansaço. Por isso a pessoa precisa de tanta rede de apoio. Isso, mas é claro que num puerpério imediato, né, nos primeiros 40 dias, às vezes até primeiros 3 meses, quando a criança está passando pela fase de esterogestação, que ela ainda precisa do tempo todo pele a pele com a mãe, nesse momento, sim, a gente tem aquelas 5 funções, mas nesse momento a gente está realmente muito mais só na função de mãe do que nas outras. Tanto é que existe a licença maternidade, então é um momento em que a gente está conhecendo aquela criança, quem é esse serzinho que acabou de nascer, né? Estou aprendendo a conhecer ele está aprendendo a me conhecer, aprendendo a conhecer o mundo aqui fora, porque ele só conhecia aqui que era estar dentro do útero. Então, essa é uma fase que realmente a gente fica bem em função mãe, e nesse momento a gente precisa mesmo de rede de apoio, né? Porque às vezes a gente está lá dando mamar o dia inteiro e não consegue nem cozinhar para poder se alimentar. Mas depois que a criança já completou ali os seus 3, 4, 6 meses de idade, cada vez que o tempo vai passando, você tem que conseguir separar e entender que você não é só mãe, que você tem essa função mãe que é importante, mas que você tem as outras e voltar a alimentar suas outras funções. E o seu filho não vai fazer isso para você, você precisa aprender a fazer isso sozinha, por você e por ele, porque é muito importante para ele também que essa simbiose seja quebrada. Com a entrada também ali do pai, que começa a separar, né? Enfim, então isso tudo é muito importante a gente considerar. E aí a Carla pode dizer. Não, eu ia só falar um oi para minha querida prima Heloísa Pereira Palhares Mendes, meu amor do meu coração, ela está sempre seguindo as lives da gente, eu queria só mandar um beijo para ela, mas pode continuar. Um beijo, Heloísa. Quando a gente estava falando da maternagem, né? Quando você fez até o gesto ali do Abhaya Mudra, dar e receber. Do dar e receber. Uma outra coisa que eu falo bastante lá no curso, né? E que a gente precisa levar em consideração. O que a gente quer levar da mãe que a gente teve e o que a gente quer deixar para trás, né? Então a gente precisa tomar essa consciência. Lembra que eu perguntei lá no começo para vocês quais foram as frases que a sua mãe te dizia que ficaram registradas, que você não gostava de ouvir, que te faziam mal ouvir. Então, como essa, por exemplo, engole esse choro, não quero nem saber, não tô nem aí, não faz mais que obrigação, esse tipo de frase. E quais Só um minutinho, nós tivemos uma pessoa que comentou aqui que ouviu todas essas frases e que realmente era horrível. Exato, e a gente lembra. Só que é aquilo que eu estava falando lá no começo da live, se a gente fica no piloto automático, a hora que a gente menos espera, a gente acabou de falar a mesma frase para o nosso filho. Você fala, e na hora que você fala, você já... Meu Deus, virei minha mãe. Falei a mesma coisa que a minha mãe falava que eu odiava, porque ficou no piloto automático. Então, entender quais foram essas frases que te fizeram tão mal e aprender a elaborar outras formas respeitosas e amorosas de transmitir a mesma mensagem para o seu filho, né? Quando você precisar falar alguma coisa, ao invés de falar engole esse choro, filho, chorar é natural, tá tudo bem você se sentir triste, isso faz parte, eu também me sinto triste às vezes, né? Daqui a pouco vai passar, como eu posso te ajudar? Perguntar para o filho, né? E da mesma forma, então, o que você quer deixar para trás, o que não foi bom que a sua mãe te deu e você não quer reverberar, você tomar essa consciência, anotar, procurar desenvolver frases alternativas a essas, e também, né, a gente também recebeu muita coisa boa das nossas mães. Então, o que foi bom e o que você pode passar para frente? Lembrando que o seu filho é uma pessoa diferente de você. Então, não é porque você gostava muito de ouvir aquela coisa que necessariamente o seu filho vai gostar. Você tem que fazer o teste, né? E ver como ele reage, sentir a linguagem não verbal, a linguagem verbal dele. Eu lembrei hoje, quando eu estava tomando banho, me arrumando para vir para cá, e senti de compartilhar. Por exemplo, eu estava pensando sobre esse assunto.
Eu amava, eu não sei se isso aconteceu 1, 3 ou 5 vezes ou mais, mas marcou tão positivamente no emocional da minha criança que até hoje eu lembro disso com uma memória afetiva muito gostosa. Eu adorava quando a minha mãe me acordava tocando violão e cantando Casinha Branca para mim. Teve uma época que ela começou a fazer aula de violão e ela tocava muito bem, cantava muito bem. E eu lembro que os dias que aconteceram isso, não sei, como eu disse, se foi só uma vez ou mais, mas o dia que isso aconteceu, eu ganhei tanto o meu dia de acordar escutando a minha mãe tocar e cantar para mim, que eu estava feita, assim. Foi uma coisa que me preencheu e que só de eu lembrar já me preenche. A minha criança já fica toda feliz, sabe? É uma coisa muito gostosa. Eu não sei tocar violão, mas eu posso, por exemplo, experimentar acordar o meu filho cantando uma música para ele, né? E ver como ele vai se sentir. Então, tudo aquilo que você observa que foi bom, que te fez bem, isso você vai colocar energia, isso você vai reverberar. E o que não foi bom, você transforma, você quebra o padrão negativo. O que você ia falar? E essas memórias afetivas, gente, elas constroem a personalidade da criança. Então, cuidado com o automático. E outra, vocês são o espelho para os filhos. Se você acorda de manhã, abre a janela e fala: bom dia, dia lindo, que delícia o sol, olha esse céu. Essa criança vai entender que de manhã a gente deve dizer: bom dia, que dia lindo. E ela vai repetir. Isso vai criar na criança uma memória positiva de que você é uma pessoa feliz, de que você agradece o dia a dia. Agora, se você faz o contrário, já acorda reclamando: anda logo, vocês estão atrasados, eu não aguento mais, todo dia tem que chamar um monte de vezes. Isso já vai marcar o resto do dia da pessoa. Ou seja, aquele ser, ele é uma argila que está sendo moldado por você. Foi temperado dentro do útero, por isso volto a dizer a importância de pôr a mão na barriga, de conversar com essas crianças durante a gravidez, porque isso é o tempero que vocês estão dando, tá? Não é ficar reclamando: não vejo a hora dessas crianças nascer, nossa, tá dando chute. Isso é desagradável para quem está lá dentro, tá? Então, vocês precisam ter um pouco de inteligência emocional nesse sentido. E tudo isso vocês vão aprender onde? Carol, para que você fez esse curso? O que você entrega? Para quem é esse curso Leve Maternar, que é o curso que a Carol está lançando? Gente, esse curso é um curso que eu fiz pensando em todas essas dificuldades que nós mães passamos, com o objetivo de amenizar essas dificuldades e de transformar a experiência da maternidade numa experiência mais leve. É claro que a maternidade é algo de grande responsabilidade, de muitas demandas, e que não vai ser leve 100% do tempo, nada é igual 100% do tempo, mas a maternidade pode sim se tornar uma experiência mais leve. Então, todo o conteúdo do curso, a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre como você cuidar de você primeiro, a importância disso, sobre a relação com os nossos pais, a importância de aprender a perdoar os nossos pais para não descontar as emoções negativas que a gente possa ter inconscientes deles em cima dos filhos. E depois a gente também vai falar muito sobre criação de filhos na prática. Então, disciplina positiva, educação respeitosa, educação neurocompatível, desenvolvimento infantil, como lidar com birras, com os comportamentos desafiadores das crianças. Eu trago exemplos práticos da minha experiência com meu filho, que hoje tem 3 anos. Então, é muito legal, tá? Um curso muito completo. Tem várias aulas bônus de meditações guiadas também, para você aprender a acalmar os seus nervos, para você aprender a se conectar com a sua criança interior, para você se conectar com o lado saudável dos seus pais. Então, assim, gente, vou falar, não é porque eu fiz não, mas tá um curso muito, muito caprichado. E foi um prazer imenso de fazer. Pode falar. E eu vou falar, não é porque é minha filha não, mas eu estou num orgulho enorme do que eu vi naquela degustação que ela me mandou, né? Tanto do empoderamento dela, de gravar um curso que foi gravado agora, né, Carol? Há um mês atrás. Ele foi construído nessa gestação inteira, mas ele foi literalmente gravado, ela com barrigão de 8 meses. Gravidez gemelar geralmente nasce de 7, pois ela está firme e forte aqui, com um barrigão enorme. Quando vocês virem lá alguns posts que ela vai
colocado o curso, vocês vão ver ela sentada na poltrona com a barrigona. E parabéns, Carol. Parabéns pela mãe que você tem sido do Gabriel. Parabéns, eu tenho um orgulho enorme de ver como você gestou e como você encarou esses gemelares na sua vida. Em momento nenhum ela pôs a mão na cabeça e falou: ai, meu Deus, James, vai dar muito trabalho. Não, ela catou aquilo, ela achou lindo, ela aceitou que o universo deu para ela a possibilidade de ter 3 filhos, porque se fosse uma terceira gestação, talvez ela não tivesse. E vou finalizar, porque eu não posso deixar de dizer, vocês homens inteligentes que entram na live da Terça das Mulheres para ver do que elas estão falando, tá? Aprendam a também trabalhar com autoestima, a também trabalhar com autoconhecimento e a participar ativamente dessa função de ser você, pai, a rede de apoio. Porque a criança não nasceu chocada no ovo e não veio só da mulher. Ela veio dos dois. Metade do DNA dela é você, metade do DNA dela é o pai. É pai e mãe juntos criando essa criança. Então, eu vi aqui no Instagram que tivemos vários homens participando dessa live, tá? E eu parabenizo, então, em nome de todos esses homens, o Paulo Cury, que é o marido da Carol, que tem ajudado muito ela em todas as funções da casa, sem deixar de trabalhar, sem deixar de ter a postura dele como homem dentro da casa, mas que é um parceirão, é um paizão, e eu tenho uma admiração muito grande por você, Paulo Cury. Se você estiver nos ouvindo, sinta-se assim, abraçado e reverenciado nesse momento. Carol, muito boa sorte para você no teu lançamento, no teu curso, muito boa sorte no seu parto. Ela teve um parto normal, sem anestesia, sem nada, que foi lindíssimo. Eu espero que você consiga, sim, realizar o teu sonho de ter esse parto gemelar também normal, e que essas crianças sejam muito bem-vindas aí para esse universo maravilhoso que você construiu para elas, tá? Amém. Eu vou estar longe. Olha só, você não vai estar longe, você vai estar perto até os 2 meses, se Deus quiser. Mas olha vou só. estar perto para sempre no coração, né? Para quem gosta, para quem adora um relato de parto, assim como eu, porque eu adoro um relato de parto, tem lá no meu canal do YouTube, Leve Maternar, o relato do meu primeiro parto do Gabriel. Um relato bem longo, porque eu sou bem detalhista, eu gosto de falar tudo. Tá com uma edição amadora, porque eu fiz ali no meu puerpério, no meu computador mesmo, mas é muito emocionante. Toda vez que eu assisto, eu choro. E para quem está interessada no curso Leve Maternar, eu estou sorteando uma vaga para o curso. Então, é só entrar no meu perfil, tem um post lá escrito sorteio de uma vaga para o curso, ler as regras do sorteio, seguir as regras que vocês já estão participando do sorteio. O site do curso já está no ar, mas o curso ainda não foi lançado. Porém, se você entrar lá no site, você pode se inscrever para ser lembrada do dia do lançamento, que vai ser dia 13 de fevereiro, às 7 horas da manhã, o curso vai ser lançado. E o sorteio da vaga vai ser no dia 12, no domingo anterior, às 7 horas da noite. Então, sorteio dia 12 às 7 da noite e o lançamento do curso dia 13 às 7 da manhã. Então, para participar, é só seguir lá o perfil e as regras. Perfeito. Muito Quero obrigada, agradecer, Carol. eu que agradeço, quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que eu recebi dessa maternagem maravilhosa que foi a doutora Carla Palhares Queiroz, né? E eu vou começar a chorar se eu falar demais, mas eu quero agradecer porque você é uma mãe incrível e eu me sinto honrada e privilegiada de ser sua filha. E os meus filhos têm muita sorte de ter você como avó, você é a melhor avó do mundo. Obrigada a todas as pessoas que entraram aqui com a gente, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, do Facebook, muito obrigada de coração. Eu espero realmente que vocês tenham aproveitado esse momento aqui com a gente. É isso aí. Gente, para quem gostou, deixa o seu like e, principalmente, encaminha o post, porque ele vai ser reprisado às 20 horas. Avisa para o pessoal que você vai mandar, que tem lá o horário, com reprise às 20 horas, tá? E depois você também consegue assistir lives antigas minhas pelo YouTube. É só você querer, que tem muito conteúdo gratuito. E na terça-feira que vem tem mais. Então, espero você terça-feira, às 16 horas, com reprise às 20. Um beijo para vocês. Sinto muito o atraso de hoje, mas é lógico que a gente queria entregar o melhor para vocês. E quem sabe, né? Depois de maternar gêmeos, a gente traz essa expert maravilhosa, Carolina Pinheiro, que trabalha maternagem tão bem, para falar um pouco para a gente, um pouco não, muito para a gente,
da experiência dela do parto de gêmeos e da gestar e cuidar de gemelar, que também não é igual um filho só, né? Então, gente, um beijo para vocês. E lembrando vocês, quem é de Belo Horizonte, o Fernando vai estar fazendo o grupo de constelação dia 11 e 12 de fevereiro. Depois disso, o Fernando vai também para Goiânia, para Florianópolis, para São Paulo, antes da gente ir embora do Brasil, mas a gente ainda tem um tempo grande com vocês. Entra lá no nosso descritivo que vocês vão saber as datas certinhas dos grupos de constelação que faremos nas capitais do Brasil daqui para frente. Um beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau, tchau.